Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Pode ser aqui, desse lado. Profeta Abacuque, capítulo de número 3. Assim eu fico mais seguro. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Regis. Obrigado pela recepção, pelo abraço. Agradecendo também, mesmo na ausência, o nosso pastor presidente, pastor Newton, pastor Lediel, o nosso pastor Aguiar. Eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso de número 2. Que diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Amém, meus amados? Eu vou engatar uma primeira marcha aqui e vou caminhar nessa mesma fala que eu estou tendo no início. E o culto de ensino é um culto que nós nos debruçamos um pouco mais na palavra de Deus. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta no livro na qual nós lemos. Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele foi o profeta contemporâneo de Jeremias. Jeremias e Abacuque, eles viveram no mesmo tempo, eles são contemporâneos. Porém, Abacuque não teve a mesma visibilidade que teve Jeremias. Jeremias profetizou para o alto escalão de Judá. Abacuque, em seu zelo por Deus, ele ora ao Eterno por justiça. Veja bem, Abacuque e Jeremias, eles estão no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma região de Israel, que é Judá, e eles estão profetizando. Jeremias tem uma visibilidade, Abacuque não tem esta visibilidade. Abacuque, em seu zelo, ele ora ao Eterno e pede justiça. Capítulo 1, verso 2 do livro de Abacuque, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Este é Abacuque. Abacuque, pelo zelo que ele tem por Deus, ele está gritando por justiça. Não há vestígios no livro de Abacuque que ele profetizou para Judá. Abacuque, ele não saiu profetizando como Jeremias. Jeremias profetizou nas praças, para os reis. Abacuque recebeu uma revelação de Deus e ele escreveu em forma de cântico. Capítulo 2, o verso de número 2, ele diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Olha só, Jeremias está profetizando nas praças, Jeremias está profetizando aos reis de Judá, enquanto Abacuque recebe uma revelação de Deus
e em forma de cântico ele escreve. Porém, nós estamos falando aqui da geração mais perversa de todos os tempos. A geração mais perversa de Judá é a geração de Abacuque. Esta geração na qual Abacuque fazia parte, não tinha limites em seus pecados diante de Deus. Abacuque, ele está recebendo de Deus uma visão, está vendo o que Deus está a fazer, porque esta geração não tinha limites em seus pecados. Este povo, ele se desviou tanto dos caminhos de Deus, que não tinha mais remédio, não tinha intercessão que pudesse reverter o quadro deste povo. Fica comigo aqui nessa introdução que você vai entender. A mesma geração de Abacuque é a geração de Jeremias. Olha o que Deus fala a esta nação, a este povo, a esta geração, através de Jeremias, no capítulo 15 do seu livro. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Esta é a geração que Abacuque está profetizando. Uma geração que se perverteu no seu caminho. Uma geração que se desviou totalmente de Deus. E Deus diz a esta nação, a esta geração aqui, ainda que Moisés se pusesse diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Quem foi Moisés? Moisés está no monte com a sua geração. Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés está 40 dias com Deus, e Deus diz a Moisés, desce, porque o teu povo se perverteu. O bezerro de ouro. O povo chamou Arão e disse, olha, esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu com ele, agora faze-nos um Deus que vá diante de nós. E a Bíblia diz que eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés está diante de Deus. E Deus disse, desce, porque este povo, eles pecaram diante de mim. E Deus diz a Moisés, Moisés, eu vou matar este povo, e de ti eu vou fazer uma nova geração que vá adiante à terra prometida. Moisés olha para Deus e diz, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. O que os inimigos dirão a seu respeito? Lembra-te da promessa na qual o Senhor fez a Abraão, nosso pai. E a Bíblia diz que Deus se arrepende e não destrói o povo pela intercessão de Moisés. Mas a geração de Abacuque, Deus disse, ainda que Moisés se pusesse diante de mim, não seria capaz de tirar o juízo que está sobre este povo. Essa perversão não começou na época de Abacuque. Isso começou anos atrás, tempos atrás. Quando essa perversidade começou? Após a morte de Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá, que você conhece a história, capítulo 32 de 2 Crônicas, você vai ver a história do rei Ezequias. Ezequias está doente, ele está para morrer, a sentença de Deus é que ele iria morrer. O profeta chega diante dele e diz, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. O povo estava sendo cercado. A história de Ezequias é que Senaqueribe cercou Judá, e ele estava numa cama para morrer. E a Bíblia diz que ele ora e chora a Deus. E as orações de Ezequias é ouvida. As suas lágrimas é vista diante de Deus. Deus reverte o quadro e dá mais 15 anos de vida a Ezequias. Ezequias passa. O seu filho, por nome Manassés, ele reina no lugar do seu pai. Manassés é filho de Ezequias. E a Bíblia diz que Manassés abriu as portas para esta perversidade diante de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 33, a Bíblia vai dizer que tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. E olha o histórico deste homem. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios,
que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Usou os de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos, e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Essa história de Manassés. Manassés trouxe esta impiedade ao coração do povo, a ponto dele oferecer os seus filhos aos deuses daquele povo. A impiedade deste povo tornou uma proporção tão grande, que não teve mais remédio para eles. Deus, olhando dos céus, e vendo aquela a proporção era tão grande dos seus pecados, dos seus erros, do seu afastamento de Deus, que não havia mais remédios que pudessem curar este povo. Em 2 Crônicas, capítulo 36, Deus fala, e ele diz: o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhe, porque compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não havia mais nenhum remédio para curá-lo. Esta é a geração de Abacuque, uma geração que não tinha limites dos seus erros, não tinha limite nos seus pecados, e mesmo assim Deus, compadecendo deles, enviou os seus mensageiros madrugando, falando aos seus corações: se arrependam, mas em vez deles voltarem a Deus, eles zombaram dos mensageiros de Deus, eles brincaram, eles desprezaram a palavra do Senhor, escarnecendo dos seus profetas, e a Bíblia diz: até o furor do Senhor se acender, e não haver mais remédios que os curaste. Este é o cenário de horror que Abacuque está vendo, e pelo zelo por Deus, ele está clamando. Tudo isto Abacuque está vendo. Abacuque, ele não recebeu uma palavra profética, ele recebeu uma visão dos céus, capítulo 1, e o verso 1, a profecia que viu Abacuque. Abacuque está vendo isto tudo aqui. Abacuque está vendo em visão de Deus, recebeu esta visão, e ele está vendo a perversidade, os caminhos tortuosos deste povo, e este cenário de horror que Abacuque está vendo, ele clama a Deus. O verso 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Abacuque está vendo essa destruição, Abacuque está vendo esse afastamento total do povo, essa perversidade, e quando ele tem esta visão, ele grita: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Deus responde ao profeta, capítulo 1, verso 5, Deus olha para o profeta Abacuque e diz: vede as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque está vendo esse cenário de horror, Abacuque está vendo a destruição total do povo, o afastamento total do coração do povo a Deus. E ele grita, e quando ele clama, Deus responde e disse: vede,
e olhai. Eu vou fazer algo aqui, Abacuque, que quando for contado ninguém vai acreditar. Que obra é esta? O que Deus estava falando a Abacuque? Que palavra é esta que os olhos dos homens não iriam se conter? Eu vejo aqui o início de um grande avivamento. Agora, Deus trouxe ao coração do povo um grande temor que o fez voltar ao seu primeiro amor? Não. O que Deus está falando com Abacuque, que ele iria fazer, que iria estremecer aquela nação, e quando fosse contado eles não iriam acreditar, os seus olhos não teriam condições de contemplar o que Deus estava a fazer a esta geração. Deus suscitou os babilônicos e os levou ao cativeiro. Capítulo 1, o verso 6, diz assim: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalharam-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, os reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terras e as tomarão. Passarão como furacão e se farão culpados, e atribuindo este seu poder ao seu Deus. Deus está mostrando a Abacuque. Abacuque clama. Deus disse: enxerga com os teus olhos, vede com o seu coração. Vocês vão contemplar algo que eu vou fazer nesta nação. Eu vou trazer os babilônicos. Eles levarão cativo essa geração. E eles levarão, os seus cavalos serão como leopardos. Eles tomarão à força esta cidade. E tudo o que eles fizerem aqui, eles atribuirão ao seu Deus. Deus suscita os babilônicos. Você vai ver esse enredo todo, o cumprimento desta palavra. Aqui no capítulo 36 de 2 Crônicas, o verso 37, a Bíblia diz que os babilônicos chegam até esta nação. E a Bíblia diz: porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos dos seus da sua nação. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os teus tesouros da casa do Senhor, os tesouros dos reis, dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Aqui está o cumprimento. Deus fala a Abacuque. 20 anos depois, aquele povo chega e leva cativo aquela geração, matando os homens, as mulheres, as crianças. O templo é destruído, as muralhas é derrubada, as portas é ateada a fogo, e eles estão sendo levados para o cativeiro. Judá está agora aprisionado, ele está no cativeiro, e para eles foi uma derrota. Você vai ler o Salmo 137,
Essa geração está indo para o cativeiro, e a Bíblia diz, junto ao rio Quebar, assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. É os cativos que estavam na Babilônia, chorando diante de Deus em uma terra estranha. Para eles, este cativeiro foi a pior derrota da sua vida, mas para Deus foi o início de um grande avivamento. Preste atenção no que eu vou falar para você. Tem situações, tem pessoas que precisam passar por uma correção de Deus. Não que Deus é ruim, mas para eles dar glória a Deus, quando eles entenderem que a vitória só está nas mãos do Senhor. Os desígnios de Deus não são os nossos desígnios. Preste atenção, no cativeiro babilônico, Deus tratou com Judá, trabalhando no seu caráter. A geração de Abacuque agora está no cativeiro babilônico, e Deus agora está lapidando este povo, está curando eles, está tirando as arestas. Nós vamos entender aqui que a Babilônia, o rei da Babilônia levou o povo cativo em 3 etapas. Foi no ano 606, no ano 597 e no ano 586. No ano 606, a Babilônia entra em Judá e leva 4 jovens somente: Daniel, Ananias, Azarias e Misael, o Sadraque, o Mesaque e Abdenego. Eles levam para o palácio. A Bíblia diz que o reino de Judá fica sob o domínio da Babilônia. Eles estão pagando tributos agora à Babilônia. 11 anos depois, a Babilônia retorna novamente para Judá, e eles levam cativo 10.000 homens de trabalhos nobres. Dentre esses homens, você vai ver o jovem Ezequiel indo ao cativeiro. Eles estão diante do rio Quebar. Ezequiel, capítulo de número 1, verso 1, disse: junto ao rio Quebar se abriram os céus e ouvi visões de Deus. Ezequiel está junto no cativeiro. O Salmo 137 é escrito nesta ida, a segunda leva. A terceira leva foi no ano 586, quando a Babilônia entra em Judá novamente e destrói tudo. E destrói a casa de Deus, destrói o povo, mata os homens. Segundo Crônicas, capítulo 36, que nós lemos. Jeremias fica dentre os que ficaram em Jerusalém. Veja bem, agora Deus dividiu o seu povo em 3 lugares distintos. Você vai ver Daniel com 3 jovens lá no palácio da Babilônia. Você vai ver Ezequiel lá diante do rio Quebar, junto com a maioria dos de Judá. E você vai ver Jeremias aqui em Jerusalém, junto com os que ficaram. Leia Jeremias a partir do capítulo 42. Leia Lamentações. Leia o livro de Daniel. Leia Jeremias. Leia o livro de Ezequiel para você entender. Você vai ver que Deus divide o povo em 3 partes. E agora ele coloca um profeta lá no palácio, aqui no rio Quebar e em Jerusalém, e agora ele está tratando do caráter deste povo. O povo se desviou tanto de Deus, que Deus precisou tirá-lo do seu cenário e curá-lo através dos seus profetas. 70 anos Judá ficou no cativeiro. Os 70 anos que este povo ficou na Babilônia foi suficientes para eles saírem curados de toda a idolatria e ansiar novamente por uma aproximação de Deus. Eles entenderam lá no cativeiro que só Deus podia saciar a alma deles. Agora nós pensando nisto, nessa geração totalmente pervertida diante de Deus, a geração de Abacuque, no que Deus fez, na história que a Bíblia vai narrar sobre esse povo, a pergunta que fica é: o que precisamos fazer para vivermos um genuíno avivamento? O que nós precisamos, nós, a nossa geração, a minha geração, o que nós precisamos fazer para vivermos um genuíno avivamento sem nos incorrer nos mesmos erros da geração de Abacuque? Avivamento é um despertamento da alma, é uma mudança de rota. Essa mudança começa em nossa mente, é uma transformação, é uma metanoia. O que nós precisamos fazer
para vivermos um avivamento. Abacuque está clamando aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. O que nós precisamos fazer para viver este avivamento? E eu marquei aqui: para nós vivermos um verdadeiro avivamento, nós precisamos, no mínimo, de duas coisas. Primeiro, nós precisamos nos encontrar com a palavra. Nós precisamos nos encontrar novamente com a palavra de Deus. No meio de tanta bagunça teológica, no meio de tanta bagunça que nós estamos vivendo e vendo, nós precisamos voltar urgentemente à palavra de Deus. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Nós não estamos vivendo um tempo propício à brincadeira diante de Deus. Se nós almejamos verdadeiramente um avivamento, nós precisamos voltar urgentemente à palavra de Deus. É hora de nós tomarmos esta espada em nossas mãos e elevar o nível de nossas batalhas. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, o verso 12. Nós precisamos novamente retornar à palavra de Deus. Jesus não venceu Satanás com palavras de efeito. Jesus não venceu o diabo com palavras de autoajuda. Jesus venceu o diabo pela palavra de Deus. Diabo, transforma essa pedra em pão. Pula desse pináculo. Se você me adorar, Jesus, está escrito. Felizmente tem muita gente comendo pedra pensando que é pão. É preciso um retorno à palavra de Deus para nós vencermos as batalhas espirituais que nós estamos vivenciando. O salmista Davi, ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor. Não é para eu ficar vomitando a palavra e trazendo aos ventos. Não, é para eu não pecar contra ti. Eu guardei esta palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Quando nós voltamos à palavra de Deus, nós começamos a vivenciar um verdadeiro avivamento. Olha só Ezequiel está lá na Babilônia, em visão de Deus. Deus leva ele em Jerusalém e ele vê ossos secos. Deus leva ele diante de um campo de muitos ossos sequíssimos. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, pode esses ossos viverem? Senhor, tu sabes. E Deus olha para Ezequiel: então profetiza a minha palavra, Ezequiel. E Ezequiel profetiza a palavra de Deus no meio dos ossos secos. E quando a palavra é profetizada, aqueles ossos começam a se mover, os barulhos começam a acontecer, há um rebuliço no meio daqueles ossos, e a Bíblia diz: e osso com seu osso começou a juntar, a tíbia com o fêmur, o rádio começou, os ossos da parte inferior do corpo, da parte superior, começou a se encaixar osso no seu osso, veio nervo, veio carne, veio as peles, e cobriu aqueles, agora não é ossos secos, são homens sem vida. E Deus olha para Ezequiel e disse: pode esses ossos viver, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Então profetiza o meu espírito. Profetiza o espírito e disse: ossos. Aleluia. Quando essa palavra é profetizada com auxílio do Espírito, não tem defunto que fica deitado, ele é levantado para a glória de Deus. Profetiza a palavra.
Nós precisamos voltar a essa palavra. Segundo, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir misericórdia pelos nossos pecados. Olha só, capítulo de número 32, do livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Você vai ver a história do rei Josias. Josias reinou. Ele iniciou seu reinado com 8 anos de idade. Josias é filho de Amon. Amon é filho de Manassés. Josias começou a reinar com 8 anos. E com 16 anos de idade, ele vai fazer uma limpeza em Jerusalém, em Israel. Ele fica 10 anos derrubando todos os ídolos, colocando fogo, pegando as cinzas daqueles ídolos e lançando sobre os túmulos dos seus sacerdotes. Agora, com 26 anos, ele retorna a Jerusalém. E agora, com 26 anos, ele começa a reconstruir o templo. O templo estava em ruína. E a Bíblia diz que Ilquias, o sumo sacerdote, vai chegar diante do templo que estava uma bagunça. Aquele templo não era utilizado, aquele templo estava bagunçado. Jeremias, a Bíblia diz que Josias, ele vai purificando Israel. Quando ele retorna com muito dinheiro. O povo começa a trazer dinheiro para a reforma do templo. Ele coloca os seus construtores, Ilquias, para o sacerdote, Safã, o seu secretário, para agilizar as coisas. E a Bíblia diz que no capítulo de número 34, verso de número 14, verso 15, você vai ver que Ilquias, o sacerdote, está limpando ali o templo, e ele encontra, a Bíblia diz, e achei, ele diz, achei o livro. Que livro é esse? É o manuscrito original da lei de Moisés. É um manuscrito que o próprio Moisés escreveu com as suas mãos. Estava jogado. A expressão quando ele diz, achei o livro, ele está dizendo que aquele livro estava escondido há tanto tempo. E a Bíblia diz que ele pega este livro, entrega ao secretário de Josias, que é Safã, e diz a ele, leva este livro a Josias. E diz a ele o que nós estamos fazendo no templo. Safã pega o livro, leva diante do rei, e quando ele chega diante do rei, a Bíblia diz que ele dá o relato do que estava acontecendo no templo, a reconstrução, como os homens fielmente estavam ali servindo, e a Bíblia diz no verso de número 18, que ele olha para o rei e diz assim, achamos um livro. Eu vejo aqui, olha só, da saída do templo até o palácio, nesta curta jornada de Safã, com o livro na mão, nessa curta passagem, do templo ao palácio, ele perde a essência do livro que está em suas mãos. Ilquias entrega e diz a ele, encontrei o livro. No verso de número 18, quando ele chega diante de Ilquias, ou diante de Josias, Safã olha para o rei e disse, olha, nós achamos um livro. A expressão é um artigo indefinido. Demonstra aqui a quantidade de livros achados. Quantos? Mas também demonstra que eles desconheciam o conteúdo deste livro. Que livro é este, Safã? Não sei. É um livro. Qual o seu conteúdo? Também não sei. Não sei. Josias olha para ele e disse, abre e lê. Abre e leia. Você vai ver Safã, capítulo de número 34, verso de número 19. Abriu o livro. Abriu o livro. E quando ele abre o livro, Josias rasga suas vestes, cai em humilhação e disse, pecamos.
Pecamos contra ti, Senhor. Dá a entender que todos aqueles anos de perdas, todos aqueles anos de sofrimento, todos aqueles anos de miséria e separação de Deus, poderia ser evitado se eles estivessem procurado o livro que estava no templo. Quando este homem ouve a palavra que está no livro, ele entende que a solução para Israel não estava longe, estava dentro de casa. A solução para as nossas vidas não está longe de nós, está aqui, meu irmão. Está em nossas mãos. O que nós precisamos já está em nossas mãos, é a palavra de Deus. Abra e leia. Abra o livro e leia. Quando a Bíblia diz, e ele leu o livro, a Bíblia diz que Josias rasga sua roupa e olha para Deus e disse: nós pecamos contra Deus. Os nossos pais pecaram porque não atentaram à palavra do Senhor. Se você ler o livro de Daniel, no capítulo de número 9, você vai ver que Daniel está no final do cativeiro. Capítulo 9 de Daniel. Eu vou encerrando a minha participação aqui. Daniel, capítulo de número 9. Você vai ver que, olha só o verso 1, no ano 1 de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos da desolação estava se cumprindo. Que livro é este? Jeremias capítulo 25. Daniel, agora um velho, um homem de mais de 80 anos, foi levado para o cativeiro quando era um adolescente. Ele está lendo o livro, propriamente Jeremias 25, e ele vai ler o livro. E ele encontra Jeremias capítulo 25, verso 10 e 11, e a Bíblia vai dizer que Deus levaria este povo ao cativeiro por 70 anos. O ano que Daniel está aqui é o ano 539. Falta 2, 3 anos para o povo sair do cativeiro. Como Daniel descobriu que eles estavam prestes a sair? Lendo a palavra de Deus. Pela revelação da palavra. Não veio anjo a Daniel. Não veio uma visão celestial a Daniel. Não veio a manifestação teofânica de Deus a Daniel dizendo: meu céu. Não, ele pegou o livro e leu. Ele pegou a palavra e leu. Ele examinou a palavra e disse, e fez as contas. Deus não mente, Deus não erra. Deus não erra. E Daniel, vendo que os tempos pela palavra estavam se cumprindo, ele olha e disse: não resta outra coisa. Aí você vai ver a posição de Daniel. Daniel dirigiu seu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com súplicas, jejum e pano de saco. O verso 4, você vai ver Daniel orando ao Senhor, pedindo misericórdia. O verso 5, você vai ver Daniel diante de Deus, dizendo: pecamos e cometemos iniquidades. O verso 6, você vai ver Daniel dizendo: e não demos ouvido aos teus servos, os profetas. O verso de número 8, você vai ver Daniel novamente dizendo: porque pecamos contra ti. O verso de número 10, você vai ver Daniel da mesma forma. O verso 11, você vai ver Daniel da mesma forma, porque pecamos contra ti. Daniel, pela palavra, ele entende que é um tempo que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Se coloca de pé. Eu tenho certeza que vocês
Cada um de nós temos o nosso particular diante de Deus. Mas se nós queremos de fato um verdadeiro avivamento, nós precisamos urgentemente voltar à palavra do Senhor e nos humilhar diante dele. Esses dias agora, com meu filho, ele pediu: pai, vamos assistir um filme comigo? Tem um ator que ele gosta muito. E eu disse: eu vou sentar com você para assistir. E esse vídeo, ou este filme, é um filme apocalíptico, que conta a história de um homem que está peregrinando há 30 anos, carregando a mensagem. No enredo do filme, ele está cortando a nação americana para ir até o outro lado com a mensagem. Ele está carregando o livro de Eli. E no meio do enredo tem o inimigo que quer também o livro. Um homem maléfico que tem o domínio sobre o povo. E sobre esse domínio ele escravizava o povo. E no meio desse enredo ele consegue pegar o livro. E tem uma hora que ele abraça o livro e diz: se o povo soubesse o poder que tem esse livro, se o povo soubesse o poder que tem este livro. Em outras palavras, ele estava dizendo: esse povo jamais seria escravizado por mim. Que nós possamos ser libertos pelo poder da palavra.